pessoal, eu sou a Yasmin e hoje eu vim mostrar pra vocês os trabalhos que eu já tive durante a faculdade de arquitetura, os projetos também. Eu ainda não terminei, então eu tô no 9º período e vou mostrar pra vocês também o que eu tô fazendo atualmente, que são 2 projetos do TCC. Então eu vou colocar as fotinhos explicando cada um e gravar os que eu tiver pessoalmente também, e é isso. Bom, pessoal, aqui a gente tem o primeiro trabalho que eu tive no primeiro semestre da faculdade. Aqui tinha toda a parte da escrita. Sim, a gente tinha que escrever certinho, em linha reta, caixa alta, que é a técnica, no caso, para arquitetura. Aqui a gente tinha o estudo de linhas, então a gente aprendia que tipo de linha ia ser feita, aonde, linha traço ponto. Aqui já era mais desenho técnico, descrição de escalas, diferença entre as escalas. E todas têm o selo, que fica na ponta da folha aqui. E era um saco fazer, eu não gostava muito, confesso. Aqui a gente tem as janelas, no caso, aberturas. Aqui já era estudo de cota, janela, como colocar. Era bem legalzinho até no começo. Aqui já é mais a simbologia, texturas, corte, acesso, norte, fachada. Então aqui tem uma tabela de esquadrias, no caso, pra gente ter uma noção de como era feita. E aqui tem uma planta, um desenho técnico de uma planta, com os ambientes, nível, cota, norte, acesso, tabela, tudo. Nesse trabalho, era no primeiro semestre, então eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu tirei 9,5, 9,6 no caso. Tá bom. Aqui era um trabalho, na verdade um croquis da entrega do trabalho, sobre como desenhar a escala humana, tem os bonequinhos, os carros. Eu gostei bastante de fazer esse, achei bem legal. Aqui tá na escala 1/50 e 1/100. Aqui já era um croquis de uma planta. Também não é entrega, porque alguns projetos eu não sei onde está, não consegui achar. Aqui também é um croquis, não foi o que eu entreguei, foi um teste, na verdade, que eu fiz antes de fazer o modelo final, sobre o círculo cromático. Então a gente tinha as cores frias e as cores quentes, como ficava aplicada nas árvores, como fazer uma transição sem deixar marcado. Eu gostava bastante também. Esse trabalho foi também do primeiro semestre. Não deu muito certo, porque a minha cola ficou manchada, marcou bastante na entrega. Essa aqui também foi uma arte para a mesma matéria, que eu não lembro qual é agora. Aqui foi uma representação, a gente tinha que pegar uma foto de um ambiente, algum mobiliário, alguma coisa, refazer ele com papel sulfite. Como podemos ver, né, não ficou tão parecido assim, mas tá valendo. Já aqui também é do primeiro semestre, foi uma entrega de projeto. Eu tirei 8,3, dá pra ver aqui. Esse eu realmente não lembro muito bem o que era, mas era perfil de cliente, briefing, fazer uma setorizaçãozinha, mostrando social, serviço, íntimo, fluxograma, a gente faz até hoje isso. Tabela de ambientes, tinha alguns erros, óbvio, tava acabando de entrar, tinha que tirar essas fotos, ficaram horríveis mesmo, tive que marcar com a caneta em volta para ela ter uma noção do ambiente. Aqui eu já tive a entrega de história, a gente teve bastante história nessa faculdade. Eu tirei 10 nessa entrega. Eles eram croquis, desenhos à mão, de colunas e as diferenças entre elas. Eu gostei bastante de fazer esse trabalho, achei bem legal. Eu adoro esse estilo de arquitetura, então pra mim foi... acredito que foi o que fez eu me apaixonar por esse estilo clássico. Aqui tem mais alguns desenhos também de colunas. Mas assim, não ficaram ótimos. Já foi uma entrega também do segundo semestre. Outro corte.
bem detalhado também, mas a gente ainda tinha alguns erros. Por exemplo, cadê o nome, sabe? Eu não coloquei que era um corte, além de selo. Aqui era capa, não lembro quanto eu tirei, mas eu tirei 7,2. Foi uma nota boa, até pra quem não sabia muito bem as coisas. Aqui eu tenho a planta. E as elevações, as fachadas no caso. Esse era em dupla, era uma casa. Foi bem legalzinho de fazer. Eu lembro que eu desenhei essas coisas e eu achava bem legal, gostava bastante, sim. Mas não era uma coisa que eu amava, porque eu tenho hiperidrose, então eu sofria bastante na hora de desenhar. Porque minha mão suava e acabava borrando. Aqui já é uma planta mais técnica, mostrando revestimento, áreas molhadas, nível, fachada, corte, tipo de janela. Aqui já é um trabalho do 3º semestre. Eu não lembro muito bem o tema, mas podemos ver que eu tentei fazer uma forma mais distinta. Não era um quadrado em si, foi bem complicadinho pra mim, porque eu não sabia como ia fazer as coisas. Por exemplo, olha esse banheiro aqui. Eu não sabia como ia fazer essa junção das portas, eu lembro que foi bem complicado. Aqui já eu acredito que fosse um estudo de vigas. Aqui foi um trabalho de estudo de vigas e lajes, pra gente aprender um dia cada coisa, como funcionava. Foi bem legal fazer essa matéria, eu gostava bastante. A professora também era muito boa, explicava muito bem. E aqui eu acredito que fosse apenas um croquis, mas era isso. Aqui também são croquis, aqui também é um croquis. Como eu disse, eu fazia vários. E às vezes acontecia de borrar assim, então eu podia ter terminado o trabalho e ia ter que refazer ele, era bem triste. Esse trabalho aqui já foi também desenho técnico, eu acho que foi no final do 2º semestre, era pra gente aprender a fazer telhados. Aqui foi uma entrega do trabalho de urbanismo, a gente teve que fazer um bairro e teve que adequar ele, fazer tudo corretinho. Eu não lembro direito a nota, mas é a primeira vez que a gente tava tendo. Foi tranquilo, mas não foi tanto, sabe? Mas foi bem legal, eu adoro essa maquete, tanto que eu fiquei com ela depois. Aí, aqui a gente tem a apresentação, nessa parte do loteamento urbano, que a gente fez. Aqui já era no CAD, já era tudo impresso, bem diferente de fazer à mão. Essa parte de diagramação de pranchas, eu comecei a pegar, essas foram a minha amiga que fez. A gente fez em um grupo. Mostrava tudo, sistema viário, transporte público, tipologias, edificações, cheios e vazios. A análise do local, declividades. Declividades eu adorava fazer. A gente pintava também à mão. A gente teve aulas pra pintar à mão, foi bem legal. Aptidões e restrições. E essa foi a entrega. Eu não lembro a nota que a gente tirou, mas eu acho que foi ok. Foi meio sofrido, mas foi ok. Essa foi a minha entrega de projeto, que foi habitacional. E eu peguei final nessa matéria. Foi a minha primeira DP e única também, graças a Deus. E foi logo quando eu entrei nessa transferência, mudei de faculdade, teve muita coisa diferente. Eu tava aprendendo agora o CAD, e eles já tinham aprendido há um tempo. Então, foi bem complicado, foi em dupla, mas eu acabei fazendo a maior parte. Mas a menina fez a maquete ficou bem legal, foi incrível, mas a gente acabou não dando certo. Peguei DP e agora tô refazendo ela no 9º período, que é o que eu tô fazendo agora. Então eu nem vou mostrar, porque também ela tá dobrada, porque ela é uma prancha muito grande, eu acredito que seja 1, tem até a 0 aqui. A última vez que eu tentei abrir ela em si, eu acabei rasgando, então eu não vou tentar. Mas
Pra vocês terem uma noção, deixa eu ver se eu consigo abrir. Essa foi a entrega. Então, faltava bastante coisa, sabe? Aqui já foi uma entrega do sexto período. Foi uma entrega de também urbano, mas era desenho urbano. Essa matéria era do quarto período. Eu ainda não tinha feito ela na minha antiga faculdade. Então, quando eu fiz a transferência, eu tive que fazer. Aqui, essa prancha foi quando eu comecei a fazer diagramação de pranchas. Então, todos os trabalhos que tinha, se fosse em grupo ou qualquer coisa, era eu que fazia. Então, a gente tinha todas as informações sobre o local em si, acessibilidade urbana, o acesso aos lotes, porque é o urbanismo, você tem que saber todas essas informações. Aqui era o mapa síntese também, mobiliário e vegetação, análise, um corte da via, pra gente ter noção do tamanho dela, do tamanho do passeio, da pista de rolamento. Foi legal fazer esse trabalho, foi feito em grupo também. Acabou faltando algumas informações, então a gente tirou 7. Foi uma prancha bem legal de fazer, porque eu realmente estava gostando dessa parte de diagramação também. Então a gente tinha corte, a gente tinha elevação, a gente tinha tudo, a gente tinha planta. Faltaram algumas informações, faltou legenda. Aqui a gente tinha as informações do mobiliário. Por que a gente escolheu os mobiliários? A prancha tá de ponta cabeça, inclusive. Aqui a gente teve alguns renders que não deu muito certo, porque ficaram muito escuros, então a gente não tinha como enxergar muito bem. Aqui tinha a planta, mas faltaram bastante informações dessa planta. Aqui a gente tinha croquis, a gente tinha também como a gente queria a nossa calçada. Eu lembro que foi a primeira vez que eu tentei fazer algo realístico, que foi essa imagem. Então a gente também tinha outra planta com as sinalizações, paginação de piso, paisagismo. Foi bem legalzinho esse trabalho. Também no sexto período eu tive o projeto de médio porte, que foi uma escola. A primeira entrega dele foi à mão, que foi essa prancha. Então a gente tinha que escrever também tudo em letra técnica. Eu não gostava muito de escrever técnico, porque pra mim ficar fazendo linhas não é legal, mas eu fiz. Inclusive eu tive um probleminha aqui, como eu disse, eu tenho um probleminha. Aí aqui tinha alguns croquis, as referências, uma tabela enorme de áreas. Esse aqui foi demorado pra fazer, foi provavelmente o que mais demorou pra mim. Aqui a gente já tem uma setorização, em qual a gente mostrava pra ele como a gente queria e onde ficaria cada ambiente pedagógico, administrativo, serviço, pátio coberto. Vou aproximar pra vocês verem melhor. Mas era assim. Aqui tinha o fluxograma, como eu disse, a gente sempre faz esse fluxograma. É um melhor entendimento também. Isométrica do terreno, eu não entendi o que eu fiz aqui, por que eu fiz isso, sendo que não tinha informação nenhuma. Provavelmente aqui eu quis mostrar que tinha uma curva de nível, fazendo essa texturinha mais escura, mas né, quem entenderia isso sem a informação? Aqui foi um croquis também volumétrico, de como eu queria que ficasse minha escola. Tinha uns cortes, porque era assim, um estudo prévio, então não tinha muita informação. Então, aqui tinha corte, que não tinha muita coisa, só a volumetria mesmo. Aqui era a minha planta também não tinha muita informação em si. Aqui já foi um croquisinho. Podem ver, eu não sou muito boa em croquis, desenhar à mão, mas tentei, né? Isso que importa. Aqui já é um trabalho do sexto período, que foi regularização fundiária, foi projeto urbano, a gente fez em grupo. Eu lembro que essa matéria foi bastante detalhada, assim, foi muita informação. Foi um trabalho bem complexo, a gente teve que estudar muita coisa, a gente estava se aprofundando bastante já em urbanismo. Então, tinha bastante informação, como infraestrutura, cotas de inundação, iluminação pública, energia elétrica, arborização.
transporte coletivo, dados estatísticos. Número e localização. Mapa de cheios e vazios, a gente sempre faz isso. Aqui tinha o estudo do entorno. Nossa, esse aqui eu fiz vários deles. E esses demoravam bastante. Eu adorava fazer no Photoshop, sabe? Colocar umas corzinhas. Inclusive foi eu que fiz as pranchas. Raio de abrangência. Ainda raio de abrangência, mas eram itens distintos, escolas, parques, hospitais. Aqui a gente tinha uma tabela, a gente colocava os itens, o subitem, o condicionantes, eficiências e potencialidades. E essa foi a entrega. Meu projeto arquitetônico do 6º período eu já vou mostrar, mas ele é online, então... Aqui já são meus trabalhos do 7º período. Esse trabalho aqui foi bem punk pra mim, porque eu acabei esquecendo uns detalhes, eu me importei tanto com a representação, esqueci legenda, alguns itens muito importantes eu acabei esquecendo. Então, aqui ficou essa planta, que eu deixei ela mais realística, mas alguns itens ficaram muito escuros, por exemplo, aqui esse deck de madeira. Mas eu gostei bastante dela em si. As minhas elevações eu achei bem legal. Eu tava começando a mexer no Photoshop pra fazer essas montagens, colocar texturas, colocar planta, pessoas, deixar mais realístico. Eu acabei esquecendo de colocar a escala, coisa que eu sei que eu nunca esqueceria agora. Aqui foi minha tabela de informações, que eu acabei esquecendo alguns detalhes importantes, tipo os tons dos itens que eu selecionei. Eu sei que eu preciso colocar isso agora. É outra coisa que eu também não esqueceria mais. Mas são as coisas que naquela época, como a gente tava aprendendo ainda, a gente não tinha muita noção, sabe? Então foi isso. Trabalho de instalações de equipamentos, que eram de elétrica. Mesmo professora do paisagismo, a gente colocava uma planta ali como era antes, como ficaria depois, com os pontos de iluminação. Aqui também era paisagismo. Nessa entrega de paisagismo foi cansativo, vou contar. A gente tinha que desenhar e pintar, na verdade. Ela dava uma escala, que seria o quadradinho. Então, a gente pintava e fazia os desenhos por eles. Então, sempre tinha as cores antes e depois vinha a vegetação, tipo de piso, essas coisas. E embaixo sempre tinha uma elevação. Esse trabalho foi legal, mas foi cansativo. Eu gastei muita canetinha. No final desse trabalho, minhas canetinhas já tinham secado várias. Mas eu gostei bastante do resultado, ficou bem bonitinho, ficou bem legal. Como eu não tenho alguns arquivos em mão, eu vou mostrar pra vocês eles digitais, porque eles foram entregues e eu acabei não tendo eles pessoalmente. Então, esse foi a minha escola do 6º período. Aqui que eu tenho as plantas dela. Aqui eu já tenho os cortes. Eu já comecei a melhorar bastante a minha diagramação e a minha representação. Aqui eu tenho as elevações. Eu gostei bastante de fazer essa escola. Foi o primeiro edifício que eu realmente aproveitei e usei as curvas de nível. Aqui já é meu projeto do 7º período, que é o projeto arquitetônico multifuncional. Tanto ele quanto a escola foram bem tranquilos para mim. Foi muito fácil de fazer, muito fácil de resolver, minhas notas foram boas. Então, eu já tinha melhorado muito, meu conhecimento já tinha aumentado bastante. E é do 8º período. Ele foi um hospital, foi bem legal de fazer, foi em dupla, então eu fiz com a minha amiga. Minha diagramação melhorou 1000 vezes mais. Então, as minhas pranchas já estavam muito bonitas. E isso é uma questão importante, porque a sua representação e a forma que você entrega o seu trabalho ajuda muito na visualização e no entendimento do seu projeto. E auxilia muito na sua nota também. Então, aqui eu tenho os nossos cortes. Aqui já foi um projeto de interiores. A gente teve 3 projetos de interiores nesse semestre, que foi o 8º. A gente fez um container, a gente precisava utilizar ele para alguma coisa. E eu decidi fazer para teto, a gente fez em dupla. E eu pensei, por que não fazer algo que pudesse se tornar realidade? Então, a gente fez um projeto para teto, um container sustentável para doações e coleta. Aqui já foi a nossa prancha para o concurso da Docol, que a gente participou também com a faculdade e com a matéria de interiores.
A gente ganhou o terceiro lugar desse prêmio. Foi muito legal, foi uma experiência totalmente diferente, eu não estava preparada. Foi em trio e a gente ficou muito feliz. É uma conquista enorme para qualquer estudante de arquitetura. Então, uma dica: participem de concursos se vocês forem fazer a faculdade. Aqui já era o apartamento da entrega de projeto de interiores. Eu fiz um apartamento inspirado em Adão e Eva, na verdade. Eu queria algo meio clássico. Aqui a gente tinha um mood board, um painel semântico, e todo o briefing do cliente, que a gente podia escolher o cliente. Aqui tinha uma planta e a gente mostrava também qual seria o mobiliário escolhido certinho. Aqui já tinha meio que uma planta, mas ela era realista, porque ela foi tirada do sketch e tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então eu não consegui melhorar muito ela, não. Mas deu tudo certo, eu consegui tirar 10 dessa matéria. Foi bem legal, eu adorei fazer esse projeto. A matéria já é a matéria que eu tô tendo agora, no 9º período. Essa foi a nossa última entrega, mas nós temos a nossa entrega final ainda para realizar. Ela foi um corpo de bombeiros, um projeto arquitetônico executivo. Foi eu e minha dupla. Essas entregas foram pranchas mais técnicas, parte de corte e aterro, os cortes e os perfis do terreno. Aqui nós tínhamos a planta de terraplanagem, a planta do térreo, bem informativa, bastante informação, coisa que agora a gente não esquece mais e que nos primeiros projetos a gente esquecia. As plantas dos pavimentos, subsolo e cobertura. Alguns detalhes também. Aqui a gente já tem os cortes e detalhes de conexões, detalhamento de conexões metálicas, elevações. É o projeto habitacional que eu peguei DP quando eu entrei nessa outra faculdade de transferência. Nessa entrega, eu tirei 8,7, que foi a pré-entrega. Então, semana que vem eu tenho a entrega final, mas foi solicitado pouquíssimas mudanças pra mim. Então, dá pra ver muito bem que minha diagramação mudou muito daquela entrega pra essa. Aqui já tem a minha implantação, a minha planta de embasamento, a planta do pavimento térreo. Aqui eu tenho as plantas dos pavimentos. Cortes não precisa mudar nada, meus renders também não. E, inclusive, eu não sou orgulhosa desses renders. Tô aprendendo, na verdade, a fazer coisa melhor. Minhas elevações também estão corretas, então nada pra mudar. Aqui, também a matéria desse semestre, eu tirei 10. Gerenciamento de projetos e obras. Era pra criar um plano pro seu negócio, seu futuro negócio, assim que você saísse da faculdade. Então, eu criei minha logo. Aqui explicava o que era a missão, a visão, ambiente externo, a fofa, metas, objetivos, estratégia. E aqui vem a parte do design, onde você criava o site, como o site ficaria no celular, cartão de visita, mimos para os clientes, que é uma coisa que eu quero muito fazer, assim, que é meu escritório se torna realidade, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. E aqui tinha outra parte, que era o plano de venda. Então, você explicava quem você era, seu site, o que você quer fazer. Essa matéria foi uma matéria que não foi validada, mas eu já fiz. Então, eu tô tendo que fazer de novo agora no 9º. Então, foi muito fácil fazer. Tanto que eu fiz super rápido, em um dia. O trabalho tava pronto, a gente tirou 10. E eu adorei fazer essa representaçãozinha, porque eu achava que precisava ficar bonitinho, sabe? E aqui tem isso do terreno. E aqui é uma elevação, uns cortezinhos do terreno com a elevação do edifício pra mostrar como ele ficaria. Era só uma suposição mesmo. Aqui a gente tem o meu TCC. Tô fazendo ele agora, a parte de estudo da monografia. Então eu tenho a introdução, objetivos gerais, objetivos específicos. O município, contando um pouquinho de onde eu vou fazer o meu TCC. Mais informações sobre o meu terreno. Aqui são os estudos de referências. E os estudos de referências arquitetônicas. Ainda preciso finalizar, a próxima entrega também vai ser na próxima semana. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta também, deixa um like e se inscreve no canal, é meu primeiro vídeo, então eu tô acostumando com isso.
Espero que vocês tenham gostado. Até logo!